Olha, primeiro, como você falou, é uma mudança, né? É uma mudança de perfil, é uma mudança de estilo. Chega um treinador com um perfil totalmente diferente, um treinador novo, que conhece, claro, o Real Madrid, porque jogou muitos anos, que é o Xabi Alonso. Agora, estava acostumado um pouco mais com o trabalho, com o estilo do Ancelotti. E é engraçado, né? Porque o Real Madrid está vindo de bons resultados positivos, é líder da La Liga, 100% de aproveitamento na Champions, mas mesmo assim é um clube que exige muito, né? Então a pressão não é só pela vitória, não é só pelos títulos, mas tem que colocar alguma coisa a mais. E alguma coisa a mais é jogar bem. Então eu acho que é por isso porque é tão grande e é tão cobrado o Real Madrid. Mas eu acho que, no geral, como eu falei, é um novo trabalho, é um novo perfil e eu acho que tem um tempo ainda para ser implementado dentro do clube esse estilo. A vantagem é que os resultados estão aparecendo, mesmo porque é um time e é um elenco de muita qualidade técnica, mas eu acho que o trabalho do Xabi Alonso ele vai se encontrar aos poucos, essa filosofia que ele implementou principalmente no Bayer Leverkusen, ele aos poucos a gente nota que ele está querendo implementar também esse estilo no Real Madrid. Como é que você vê esse jogo, essa oportunidade? Primeiro, é uma cobrança que sempre foi vivida dentro do clube. Quando eu cheguei lá na temporada 97, 98, era um absurdo, porque o clube estava há 32 anos sem conquistar a Liga dos Campeões. Então era uma pressão, era uma atmosfera realmente incrível e de muita pressão. E agora não é diferente. Eu acho que, como eu falei, é por isso que o Real Madrid tem que todo ano se renovar. Todo ano tem que se reinventar porque tem que continuar ganhando. É o DNA e é o que a torcida exige. Agora, eu volto a falar, é um trabalho inicial. Teve ali no início da temporada do Xabi Alonso aquela derrota para o PSG, que realmente foi uma derrota para muitos, de uma certa forma, que muita gente não esperava, mas era um processo natural também, porque ele se encontrou ali praticamente naquela competição. E teve também recentemente a derrota para o Atlético de Madrid, que foi muito dolorosa também. Então, quando você tem jogos e derrotas contra o Atlético de Madrid, contra o Barcelona, e quando você perde, a cobrança ela é muito mais visível, muito mais forte. E agora tem a oportunidade de mais um novo, o clássico, um jogo jogado em casa. Se o Real Madrid ganhar, é líder isolado, então é uma importância muito grande esse jogo, não só pela liderança dos 3 pontos, mas do que significa realmente o clássico. Então é um jogo decisivo, até mesmo para a sequência de tranquilidade do trabalho do Xabi Alonso. Acho que ganhando, tendo essa vitória, ganhando o clássico, eu acho que ele dá uma tranquilidade maior para aos poucos, que a gente está falando, implementar o trabalho dele. Agora, é complicado. Uma vitória é uma maravilha e uma derrota também num jogo tão importante assim, realmente não é fácil de assimilar. Olha, a gente está falando de um time, de um elenco de muita individualidade, de muita qualidade individual, né? Então, jogadores que podem fazer diferença, jogadores que vêm fazendo diferença já há algum tempo. A importância desses jogadores é fundamental. Então, a gente pega, e muita gente falando ainda que o Vini Júnior não está no melhor momento, não está na melhor fase, mas se você pega os números dele, realmente são números espetaculares, né? Números que mostram realmente essa capacidade individual e o que ele representa, já está bem representando durante várias temporadas, né? Então, assim, é o treinador querendo encaixar a sua melhor formação, o seu melhor conjunto, o seu melhor estilo e a parte tática, claro, mas não abrindo mão da sua capacidade individual, que esses jogadores podem fazer da individualidade. O Mbappé é um jogador também que dispensa comentário, a individualidade é uma coisa extraordinária e eles vêm demonstrando, não só agora, né, de várias temporadas, o Mbappé, mesmo não ganhando títulos importantes ano passado,
fez uma temporada espetacular e continua nessa temporada. Então, é um elenco que te dá essa capacidade, né? Eu estou falando do Vini, estou falando do Mbappé, estou falando do Bellingham, enfim, tantos jogadores que podem decidir um jogo individualmente falando, que realmente isso é super importante para um clube do tamanho do Real Madrid. Olha, eu sempre falei do Rodrigo, e assim, é um jogador que até pela regularidade que ele vem demonstrando nas últimas temporadas, esse jogador e jogos decisivos, né? Principalmente na Liga dos Campeões, é um jogador super importante. Então, é que o elenco é muito forte também. Então, você não tem uma definição vamos dizer, de um time titular. Eu gosto muito do estilo de jogo do Rodrigo, porque ele te entrega individualidade, ele te entrega um poder ofensivo muito grande, te entrega gols decisivos e ao mesmo tempo te entrega uma parte tática muito importante. Então, a gente tá naquela expectativa sempre de quem joga, né? Se é o Rodrigo por um lado, o Vini Júnior, aí também tem o Rodrigo pelo lado esquerdo, quer dizer, bastante opção, mas ele tem dado também, o Xabi Alonso, uma prioridade, vamos dizer assim, para o Arda Güler, porque é um menino também novo, mas de muita capacidade técnica, né? Então o Xabi Alonso confia muito nele. Agora, são jogadores extremamente importantes, extremamente técnicos, e falando do Rodrigo, realmente é um jogador técnico, mas que ele entrega muito essa questão tática também. Olha, primeiro é um grande time, demonstrou isso na temporada passada principalmente, só que está demonstrando também nessa temporada uma certa irregularidade, né, de resultados, com alternância de resultados muito grande, de grandes vitórias, ao mesmo tempo de grandes derrotas também, né, propriamente contra o Sevilha. Mas eu acho que são dois trabalhos que estão sendo eu acho que o Barcelona menos, o Real Madrid muito mais, é um trabalho um pouco mais refeito, sendo da diferença do ano passado. Então, mas eu acho que os dois treinadores, vamos dizer, estão buscando a sua melhor formação, seu melhor esquema tático ainda. O Barcelona tem uma certa diferença já do ano passado. Mas o mais importante também, a gente fala muito no esquema tático, nessa parte coletiva, é a individualidade. O Barcelona tem muito isso. A gente está falando de jogadores extremamente habilidosos, extremamente rápidos e que podem fazer a diferença. Então eu acho que, no fundo, um clássico desse tamanho, todas essas partes, como a parte tática, são importantes, mas eu acho que o que vai prevalecer ali no fundo é realmente essa diversidade, essa individualidade do jogador para decidir um jogo tão importante assim. Hoje, assim, já na minha época era algo natural. Eu cresci aqui no Flamengo já com uma certa expectativa e ao mesmo tempo com a pressão natural de que vestir uma camisa de um grande clube como o Flamengo. Então a gente tem que assimilar rápido e da melhor forma possível, principalmente nessa parte psicológica e haver um certo equilíbrio dessa responsabilidade e da pressão que exerce vestir uma camisa de um grande clube. Claro que era uma época diferente, eu já saio do Flamengo para o Real Madrid com 23 anos de idade, depois de mais de 250 jogos com a camisa do Flamengo. E hoje está tudo muito mais precoce, né? Então você vê o Lamine Yamal com 18 anos sendo sempre a grande referência e parece que é um jogador experiente já, né? Mas é um jogador de 18 anos. Então, eu acho que o futebol se readaptou a essa questão mais precoce de jovens valores e já vestindo a camisa do clube no primeiro time. Agora, é um jogador extremamente de muita capacidade técnica, individual, de improviso, de velocidade, quer dizer, não só para o Barcelona, né, que ele vem fazendo já algumas temporadas, mas também para a seleção espanhola. Então, é um presente já, que é a realidade, mas um futuro incrível, tanto para o Barcelona quanto para a seleção espanhola. Não,
Não porque... Aí podem me perguntar, mas o Real Madrid joga em casa, mas os últimos encontros, as últimas histórias desse El Clássico recentes, foi justamente o adversário ganhando fora de casa, né? Então a gente viu ano passado o que aconteceu também, na temporada passada. Então o Real Madrid tem a força da sua torcida, joga no Santiago Bernabéu, mas eu acho que um clássico de tanta história, de tanta grandeza e de tanta capacidade técnica individual, é difícil a gente encontrar um favorito. Então, claro que eu espero que o Real possa vencer esse jogo tão importante, mas eu acho que se você falar em favoritismo, não, é muito igual. Olha, na minha época, acho que eram clássicos sempre especiais, clássicos que me marcaram muito. Então você entrar no Maracanã, por exemplo, na minha época eu jogava no Flamengo, um Flamengo e Vasco, um Fla-Flu, um Flamengo e Botafogo, era algo muito especial assim para mim, sabe? Então, para mim sempre foi algo muito importante, sempre jogos diferentes. E eu chego na Espanha e eu encontro o Real Madrid e Atlético de Madrid também. Eu tive a felicidade de fazer meu primeiro gol com a camisa do Real Madrid no derby, no antigo Vicente Calderón. E depois eu tive a oportunidade de jogar para mim no Real Madrid e Barcelona, que para mim, se não é o maior, é um dos maiores clássicos do planeta, porque ele abrange muita coisa, né? Não só a parte esportiva, não só essa coisa que tem Real Madrid e Barcelona, mas a gente vai um pouco para a questão política, da capital, da Catalunha, então envolve muita coisa na cultura espanhola esse jogo. Então, por isso tudo, é um clássico realmente extremamente diferente, assim, é incrível, assim. Eu tive a felicidade de jogar algumas vezes e me marcou muito. Olha, teve um jogo no Camp Nou, que foi um 2-2, e foi um jogo muito marcante, muito simbólico, porque a gente empata o jogo no final do jogo, 2-2, e eu dei as duas assistências para o Raul. O Raul fez 2 gols, sendo que o empate no final do jogo, uma assistência minha, ele fez um gesto de calar o Camp Nou. Então, aquele gesto ficou muito marcado na história do El Clássico. E para mim foi muito importante porque foi uma atuação realmente individual muito boa e eu fiz as 2 assistências.